Então vamos lá. Para não perder tempo, a primeira questão diz o seguinte, ó. Um sólido é formado por 24 cubos idênticos, conforme a figura. O contato entre dois cubos contíguos sempre se dá por meio de sobreposição perfeita entre as faces desses cubos. Na mesma figura também estão marcadas os pontos A, B, C e D, que são os vértices de 4 cubos que compõem o sólido. Marque a opção que corresponde à medida CD em centímetros, admitindo-se que a medida da aresta de cada cubo que compõe o sólido seja igual a 2 centímetros. Então vamos lá. Então você tem aí vários cubinhos, né, emendados, de forma que gera essa figura que vocês estão vendo aí. Ele está querendo saber o tamanho do segmento CD, o tamanho que vai do C até o D, né? Então vamos lá. Como é que você resolve uma questão dessa? Então a parte mais difícil aí seria a visualização 3D da situação, né? Isso aí a gente não está vendo isso aí em 2D, em 3D. A situação é de geometria espacial. Então se você perceber, vou colocar um desenho aí, né? Perceba que, deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Perceba que o segmento CD, que ele fala aí, né? É uma diagonal de um cubo, ok? E esse cubo, né, tem que dimensões? Bom, vamos lá. A altura desse cubo aqui vai ser quanto? Ó? Vai ser correspondente a 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos desses, né? A altura de cada cubinho desse é 2 centímetros. Então, se essa altura aqui cabe 5 cubinhos, né, na altura, então quer dizer que isso aqui mede 10 centímetros. A largura. Bom, a largura cabe quantos cubinhos? Basta você olhar para cá, ó. Cabe 1, 2, 3, 4. Então cabe 4 cubinhos aqui, ó. Se cabe 4 cubinhos, né, a largura não é 4 centímetros, porque cada cubinho mede 2. Ó. Então aqui vai ser, né, 4 vezes 2, que dá 8. E aqui, finalmente, né, no comprimento, você vai ter o seguinte. Você vai ter, ó, 1, 2, 3, aí, ó, 4 aqui, 5, 6, 7, né? De novo, ó. Vamos aqui, ó. Um cubinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na largura. No comprimento, desculpa. Então aqui, cada um mede 2, vai ser 14. 14 centímetros, daqui para cá. Bom, montei o paralelepípedo, né? Basta calcular a diagonal. Existe uma forma para calcular a diagonal de um paralelepípedo, que é até interessante que vocês revejam depois. Essa fórmula que eu coloquei aí, ela calcula a diagonal de qualquer paralelepípedo, onde esse A, o B e o C são as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ok? Substituindo os valores que eu tenho lá, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar raiz quadrada de 14 ao quadrado. Por que 14? Porque 14 é o comprimento. Por que 8? Porque 8 é a largura. E por que 10? Porque 10 é a altura. Beleza? Pronto. Isso é a parte mais difícil. É você sacar isso aí. O segmento CD é uma diagonal de um paralelepípedo. Feito isso, é só fazer conta. Aí você vai resolver esses quadrados. O 14 ao quadrado é 196. 8 ao quadrado é 64 e 10 ao quadrado é 100. Somando tudo, fica 360. Para você extrair a raiz de 360, você pode fatorar o 360. Como é que você fatora o 360 de uma maneira bem rápida? Bom, 360 é 36 vezes 10, né? Claramente. Por que eu escolhi o 36? Porque 36 tem a raiz exata. Aí você extrai a raiz de 36 e o 6 pula para fora. Então o segmento CD mede 6 raiz de 10, né? Como a unidade é em centímetro, então fica tudo em centímetros. Beleza. Questão 2. A figura indica o empilhamento de 3 cadeiras idênticas
e perfeitamente encaixadas umas nas outras, sendo H a altura da pilha em relação ao chão. Então H está indicando aí a altura da pilha de cadeiras, nesse caso aqui, no caso de empilhamento de 3 cadeiras, né? A altura em relação ao chão de uma pilha de N cadeiras perfeitamente encaixadas umas nas outras será igual a 1,4 metros se N for igual a... Se N for igual a quanto? Então vamos entender aqui. Como é que é constituída uma pilha de cadeira dessas, né? Como é que você calcula a altura? Bom, para começar, esse 48 centímetros aqui, ó, não vai mudar nunca, independente do tamanho da pilha de cadeiras, né? Porque esse 48 centímetros aqui é a distância, é a altura da base aqui do chão até a primeira cadeira, né? Então esse 48 centímetros não vai mudar, qualquer pilha vai ter. O que vai variar aqui? É esses pedacinhos aqui, ó, de 3 centímetros. Esses pedacinhos de 3 centímetros é a distância entre duas cadeiras. Então, eu coloco a primeira cadeira, quando eu colocar a outra, né, eu aumento 3 centímetros em relação a onde senta. Se eu colocar a outra, eu aumento mais 3 centímetros. Se eu colocar a outra, mais 3. E no final, ainda tem mais 44 centímetros, que é a distância de onde a gente senta para o topo aqui da cadeira, beleza? Então, para você calcular a altura de uma pilha de cadeiras, qualquer, independente da quantidade, que eu vou chamar assim, para qualquer pilha de cadeiras, com N cadeiras, esse N aí é qualquer quantidade, imagine, você sempre vai pegar os 48 mais N menos 1 vezes 3. A quantidade de cadeiras está aqui, ó, menos 1 vezes 3. O que é isso aqui? Porque quando você coloca a primeira cadeira, você está com a altura de 48 centímetros. Aí depois você vai colocar as outras cadeiras, ou seja, todas as cadeiras menos 1, né? Cada cadeira que você coloca além da primeira vai aumentar 3 centímetros. Então esse N menos 1 é a quantidade de cadeiras que tem em cima da primeira cadeira da base. E vezes 3, porque cada nova cadeira adiciona 3 centímetros. E no final eu tenho que adicionar mais 44, que é essa altura aqui, ó. Como eu falei para vocês, o que vai variar aqui são esses pedacinhos de 3. Quantos pedacinhos de 3 vai ter? N menos 1, onde N é a quantidade de cadeiras que você vai colocar no geral. Então essa é a formulazinha, de certa forma, para você encontrar a altura de uma pilha de cadeiras, onde você conhece a quantidade de cadeiras. Repetindo ela de novo aí, na situação ele quer saber o N quando essa altura for 1,4 metros. Bom, 1,4 metros, perceba que todas as unidades aí, que está medindo aí nas cadeiras, são em centímetros, né? Então, 1,4 metros transformando para centímetros, isso dá 140. Então, ele quer saber o valor de N, de forma que a altura, né, dessa pilha com N cadeiras dê 140. Aí agora é só manipular essas contas, né? Esse 48 com 44 dá 92. Aí aqui você vai multiplicar aqui, ó, N vezes 3 e o menos 1 vezes 3, que dá 3N menos 3. E repete 140. Beleza, 92 menos 3 dá 89, né? Fazendo aí só as contas no primeiro membro. Pega esse 89 e passa para o segundo membro, subtraindo. 140 menos 89 dá 51. Pega esse 3 que está multiplicando o N e passa dividindo. Então, o N vai ser 17. Então, a pilha com 17 cadeiras vai dar uma altura de 1,4 metros, como ele falou aqui, ó. Tranquilo? Então, a alternativa correta aqui é letra E. Nem tinha marcado na outra. Beleza. Questão de número 3. Na questão número 3 eu trouxe basicamente só como um alerta, né? O Enem gosta muito do triângulo equilátero. Já foi cobrado bastante o triângulo equilátero. E aí, o que eu trouxe para vocês? Diz assim, ó, na questão 3. Marina ganhou de presente um quadro que ilustra uma paisagem marítima, onde aparece um barco à vela navegando. A vela do barco possui o formato de um triângulo equilátero de lado 3.
Qual é a área do triângulo que representa a vela do barco em decímetros quadrados? Tranquilo, vamos lá. Então está dizendo que aparece um triângulo aqui, vermelho, né? Com lado medindo 3. Quando a gente tem um triângulo equilátero, para calcular a área, a gente não precisa de nada além do tamanho dos lados, beleza? Que foi dado aí. A área de qualquer triângulo equilátero é calculada por essa formulazinha aqui, ó. Nunca vai mudar. É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, sempre. O que você precisa fazer aqui? Somente substituir o L, que está aqui, por 3. Substituindo, a gente vai ter 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado dá 9. Então a área desse triângulo aí vermelho fica 9 raiz de 3 sobre 4. Você tem que deixar assim mesmo, porque isso aqui é o valor exato e não dá mais para você simplificar, né? 9 sobre 4 você não simplifica mais e o raiz de 3 é irracional. Então a resposta exata é essa. Então a alternativa correta aqui é letra B. Questão 4. A figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é igual a 4 centímetros, como indicam as figuras. Então ele está dizendo aqui que a altura dos dois sólidos é 4 centímetros, né? Em relação aqui a onde estão apoiados. Se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a quanto? Vamos lá. Então, o que a gente tem que descobrir aqui é o tamanho da aresta, né, da base dessa pirâmide. É o que eu não sei aqui. Eu vou chamar de x. Como ela é quadrada, né? Então, todas as arestas aqui da base medem x. Tranquilo? Vamos lá. Como é que calcula o volume, né, dessa pirâmide? O volume de uma pirâmide é sempre a área da base vezes a altura sobre 3. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, ó. A aresta é x, então vai ser a área da base, que é a área de um quadrado. Isso aqui representa a área da base. A base é um quadrado. Então, a área de um quadrado é o lado vezes o lado. X ao quadrado. Vezes a altura. A altura dessa pirâmide é 4. E o 3 aqui é da forma. A área da base vezes a altura sobre 3. Esse é o volume da pirâmide. O volume desse prisma aí vai ser quem? Vai ser a área da base vezes a altura. No nosso caso aqui, quem vai ser a base vai ser esse triângulo aqui, ó. A base de um prisma são as figuras que são paralelas, certo? Então, esse triângulo que eu apontei aí, que chamei de base, tem outro triângulo do outro lado, igualzinho a ele. Então, esses caras que são paralelos e congruentes é o que a gente chama de base. E como é que calcula a área dele? A área da base vezes a altura, né? E a área da base vai ser a área de um triângulo. Esse triângulo aí, que é a base, tem base 6 e a altura 4. Né? Então, a gente vai calcular assim. 6 vezes 4 sobre 2. Quem é esse 6 vezes 4 sobre 2? É a área da base do prisma. Ok? Porque a base de um prisma é um triângulo de base 6 e altura 4. E esse 3 aqui é de quê? É da altura do prisma. A altura do prisma é daqui para cá. Tranquilo? Imagina esse cara deitado, né? A altura dele é isso, não é esse 4. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Ele diz, né, que quer calcular a aresta da base quando esses dois caras tiverem o mesmo volume. Então eu vou pegar esses dois volumes e igualar, beleza? Igualando esses dois volumes, o que eu ganho de brinde aqui? Eu posso cancelar esse 4 com esse 4 daqui. Aí vai ficar o seguinte, esse 6 vezes 3 sobre 2 vai dar 9. Então vai ficar assim, x ao quadrado sobre 3 igual a 9. Pega esse 3, passa multiplicando, fica 9 vezes 3. Extrai a raiz quadrada de 9 vezes 3.
e pega esse 9 aqui, ó, extrai a raiz dele. A raiz de 9 dá 3. Então vai ficar 3 raiz de 3, a aresta da pirâmide. Então a alternativa correta é letra D. Questão 5. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. Essa figura é uma caixa de comprimento 20, altura 20 e largura 20, né? A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como descrita, né, para embalar os chocolates? Bom, vamos aqui. Eu quero calcular o volume de madeira que tem aí nessa caixa, né? Perceba que eu tenho que descartar o volume de ar que tem dentro dessa caixa, ok? Então o que eu vou fazer primeiro? Calcular o volume total, o volume externo, né? Junto com o ar que tem dentro. Eu vou chamar de volume externo, certo? O volume externo eu vou pegar as dimensões externas. Então o volume de qualquer paralelepípedo é só multiplicar as 3 dimensões. Então você vai pegar 20 vezes 8 vezes 20. Fazendo essa multiplicação aí dá 3.200 centímetros cúbicos. Esse volume aí é o volume de madeira junto com o ar que tem dentro da caixa. Para a gente calcular o volume de ar que tem dentro, eu tenho que pegar as dimensões internas dessa caixa. Para isso eu tenho que desconsiderar, né, tirar as espessuras da madeira. Ele está dizendo que a espessura é de 0,5. Então tem uma espessurazinha aqui de madeira aqui por dentro, de 0,5. Do outro lado aqui também tem 0,5. Ou seja, o comprimento interno tem que descontar 0,5 de cada lado. Então o comprimento interno vai ser 19 centímetros. A mesma coisa acontece aqui, ó. Descontando aqui o 0,5 embaixo e em cima, fica só 7. E a mesma coisa aqui, descontando as espessuras por dentro, né? Fica só 19. Então o volume interno, né, de ar que tem dentro dessa caixa vai ser dado por 19 vezes 7 vezes 19. Fazendo essa multiplicação aí, vai ser o que? 2.527. Para calcular o volume só da madeira, eu tenho que considerar aí, né, fazer o 3.200 menos o 2.527, que dá 673. Então a alternativa correta é letra B. O Enem gosta bastante desse tipo de coisa, né? Já até trouxe aqui questões nesse estilo aí para vocês. Questão 6. Em uma cidade, a cada inauguração de prédios, a orientação da prefeitura por meio de uma lei de incentivo à cultura é a construção de uma obra de arte na entrada ou no hall desse prédio. Em contrapartida, a prefeitura oferece abatimento em impostos. No edifício das Acácias, o artista contratado resolveu fazer um quadro composto de 12 mosaicos, de dimensões de 12 centímetros por 6 centímetros cada um, conforme a figura. A área da figura vermelha do quadro, em centímetro quadrado, é de... Eu preciso calcular a área dessa figura vermelha. Perceba que essa figura vermelha ela é constituída por 4 triângulos dessa forma aí, né? E esses triângulos, eles têm que dimensões, né? A base dele vai ser a mesma base desses retângulos aqui, ó. E ele diz que a base desse cara aí é 6. Então aqui é 6, ó. 6 o quê? Centímetros. A altura desse triângulo, né? Também vai ser quanto? Vai ser 12. Por quê? Porque é a mesma altura desse mosaico aqui, ó, que é 12. Ele fala aqui no texto. O que eu preciso fazer então para calcular a área da figura vermelha? Eu preciso calcular a área de 4 triângulos congruentes. Mas eu não preciso calcular a área dos 4, eu preciso calcular a área de 1 e multiplicar por 4, que é isso que eu vou fazer.
Então a área que está sendo pedida vai ser 4 vezes a área desse triângulo vermelho, que vai ser 6 vezes 12 sobre 2. Por que isso? A formulazinha da área do triângulo, base vezes a altura sobre 12. A base é 6, a altura é 12, e só dividir por 2 da fórmula. Fazendo as contas, né? Divide esse 4 por 2 aqui. 4 por 2 dá 2, e 2 vezes 72, que é 6 vezes 12. 2 vezes 72 dá 144, e é isso. Alternativa correta. A alternativa correta é letra C. Tranquilo. Questão número 7, desculpa. Questão número 7. A logomarca a seguir é formada por losangos, todos congruentes entre si. A medida alfa do ângulo assinalado é quanto, né? Para ficar melhor, vamos aumentar essa figura aqui do lado. E vamos perceber o seguinte, eu vou determinar primeiro, antes de determinar o alfa, eu quero determinar quanto é que mede esse ângulo x. Perceba que eu tenho mais quantos ângulos de tamanho x aqui, né? Eu tenho mais aqui, ó, um aqui, 2 com esse ângulo x, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 ângulos de tamanho x. A soma deles 9 dá 360. Então esse ângulo de medida x, ele vai medir 360 dividido para 9. Né? Cada um vai ter a mesma medida. 360 por 9 dá 40. Então esse ângulo x aí mede 40. Beleza. Essa figura aqui que está em branco é um losango, né? O que o losango tem de especial? Os ângulos opostos são congruentes. Então se aqui é 40, aqui também é 40. Beleza? O que mais? Os outros dois ângulos também são congruentes. Então esse ângulo aqui é congruente a esse. Beleza. Só que medem quanto? Aqui já tem 40 e aqui tem 40. 40 mais 40 dá 80. Dentro de qualquer quadrilátero, a soma tem que dar 360. Aqui já tem 80. Então a soma desses dois aqui tem que dar 280. Então quer dizer que cada um vai medir 140. Porque 140 com 140 tem que dar 280. Se você somar esses 4 aqui, ó, com certeza dá 360 graus. Esse cara aqui, vou indicar assim, esse cara aqui também é 140. Né? Esse outro vermelho aqui, ó. A cor não está ajudando muito. Então esse outro cara aqui também é 140. Aqui então é 140 mais 140, que dá 280. Então esse ângulo aqui, ele é quem? Deixa eu trazer para cá. Ele vai ser 360, que é o todo, menos 280. Porque tem 140 desse lado e 140 desse. Então pronto, é só fazer essa conta aí. 360 menos 280, que dá 80 graus. Beleza? Aí esse cara aqui, ó, se você notar, é o mesmo que o ângulo alfa, né? A gente tem vários ângulos alfas aqui, ó. Beleza? Então o ângulo alfa mede 80 graus. Por último, a questão 8, ele diz assim, ó. Na figura abaixo está representado um cubo. A seção produzida no cubo pelo plano CDE tem a forma de um triângulo, um retângulo, um hexágono, um trapézio ou um pentágono. O que ele está dizendo aí para nós? Ele está pedindo que você corte esse cubo passando um plano pelos 3 pontos que estão na figura. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, tem um plano aqui cortando aqueles 3 pontos. Quando eu faço isso, ó, a figura que eu formo, né, tá aqui, ó. Tem quantos lados essa figura aqui? Deixa eu ver se tem alguma caneta aqui. Tem não. Essa figura aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4 lados, né? Então eu posso até movimentar aqui os pontos ó.
Se o ponto E estiver nessa aresta do cubo e o ponto D ficar nessa aresta aqui, ó, a figura que eu sempre formo vai ser um quadrilátero, um cara que tem 4 lados. Bom, a única maneira de formar um triângulo, por exemplo, seria eu trazer o vértice D para cá, para o vértice. Aí formaria um triângulo, mas não é o caso, né? Mesma coisa para cá. Se eu trouxesse o vértice para cá, ó, eu formaria aí, no caso, um quadrado, certo? Mas o caso é esse. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Olhem assim, né? Observe que esse lado aqui, o lado EC, é paralelo a esse lado aqui pequenininho. Então, nesse caso, a gente não tem um retângulo, a gente tem um trapézio, porque tem 2 lados paralelos, ó. Basta olhar aqui, ó, esse lado e esse aqui. 2 lados paralelos, para ser um trapézio só precisa disso. Então a opção correta é letra D, trapézio. Beleza?